Olá, Advisors, sou o Fusaro, Head de RI de Advisors da Trígono. Estou aqui para falar novamente o terceiro episódio do Trígono Coffee, uma história para conhecer os advisors, pessoas relevantes, importantes no mercado financeiro, muito aprendizado, espero que vocês gostem. Eu estou aqui com uma história realmente muito incrível, com a Juliana, da Aquavero, que acho que vocês vão gostar bastante da história. Eu realmente me apaixonei e nós vamos ter um bate-papo muito descontraído. Juliana, tudo bem? Oi, Fusaro. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente esteve junto recentemente em Fortaleza, quando você nos visitou, e conheceu um pouco da nossa história e surgiu esse convite, e aqui estamos. Então, desde já, muito obrigada em estar participando aí desse terceiro episódio. Muito legal, para quem não sabe, a Aquavero é um dos maiores escritórios aí do BTG, tem mais de 13 filiais aí, com mais de 8 bilhões de reais sob gestão, e a Juliana aqui representa aí Fortaleza. Daqui a pouco a gente conta aí a formação, eu sei que tem história boa, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre você, a Juliana. Antes disso, vamos servir um café. Vamos tomar um cafezinho? Até porque sempre uma tarefa Trígono difícil. Coffee, né? Então... É sempre a tarefa difícil aqui, nesse negócio aqui para mim, todo mundo já me conhece, tem uma habilidade especial aqui. Vamos lá. Vou te ajudar. Aqui, muito bom. Espero que você goste aí do nosso café, todo especial aí, com grãos aí, não sei da onde, mas falaram que é bom. E isso é uma prática do mercado financeiro, né? Café, né? É Sempre verdade, existe verdade. o café Sempre de tem que ter manhã, o o café à cafezinho. tarde. E Ju, me fala um pouco aí, você é casada, você tem filhos, conta aí se tem algum hobby, fala um pouco aí quem que é a Juliana, antes da gente falar aí sobre o trabalho, vai. Eu casei, fiquei 8 anos casada, mas hoje eu tô divorciada, não tenho filhos. E realmente eu sempre me dediquei muito à minha carreira profissional. E assim, não tive nada ruim com isso. Assim, eu gosto realmente de me dedicar muito à minha carreira profissional. Hobby, não sendo assim, mais do mesmo, mas eu realmente gosto muito de ouvir podcast, principalmente de histórias de pessoas, assistir documentários, série. Sou uma pessoa altamente curiosa da história da Segunda Guerra Mundial, eu assisto tudo, eu vejo tudo, eu tenho uma curiosidade por esse momento que a gente passou. E eu digo assim, o meu melhor dia, numa sexta-feira, é eu chegar de uma semana, abrir o meu vinho, faço o meu próprio carpaccio e vou assistir uma série, assistir um filme ou ler alguma coisa. Esse é o meu melhor jeito de terminar a semana. Você nasceu em Fortaleza mesmo? Nasci em Fortaleza. Sempre trabalhou em Fortaleza? Sempre viveu Sempre em Fortaleza. morei em Fortaleza. Viajei para o exterior mais para estudar um tempo, mas profissionalmente. Você foi para onde no exterior? Canadá. Pro Canadá, mas mas como adolescente, naquela época, para estudar inglês e tudo. Você foi para em que lugar, Canadá? Eu fui para Vitória, no Canadá. É uma cidadezinha pequena, né? Depois de Vancouver, que você só chega até de navio ou de avião. Ah, é mesmo? É, uma ilha. Nunca tinha ouvido falar. Mas foi fazer intercâmbio? Intercâmbio. Assim? E aí ficou um tempinho lá? Fiquei um tempo só estudando inglês e voltei. Mas para mim, sim, foi uma experiência muito boa, né? Você conhecer diferentes culturas, como essas culturas se comportam, a questão da educação e tudo. Então, assim, é bem enriquecedor quem faz esse tipo de... Quem puder ter esse tipo de experiência, e eu tive. Então, foi muito importante na minha formação. Estudei a vida toda em colégio de freira, que também ajudou bastante na minha formação como pessoa, né? Então, eu digo, o colégio foi minha segunda família, meus pais, em segundo lugar, porque me educaram bastante, essa educação que eu tive. E hoje é isso, gosto muito do que eu faço, né? De estar nesse mercado, é um mercado complicado, é um mercado que para a mulher é difícil, mas eu gosto bastante. Vocês me impressionam muito, né, o case de vocês, que quando eu cheguei lá o pessoal chama você das meninas de Fortaleza, né? Então, como você falou, esse negócio do Nordeste, né, de você realmente, principalmente o mercado financeiro, que geralmente é um mercado mais masculino, e no Nordeste imagino que também deva ser, não é diferente, acho que talvez até seja até com mais intensidade aí. Como é que você entrou nesse mundo corporativo, assim, como é que foi? Não, primeiro, assim, qual é a sua formação? Vamos começar do início aí. Minha formação, eu sou economista de formação,
Então, costumo dizer que eu até gosto mais de números do que de gente. Gosto realmente, sempre gostei desde criança, adolescente, de trabalhar com os números, sabia que eu já ia vir para esse mercado. Estou desde 2005 no mercado financeiro, né? Logo após que eu me formei, eu entrei no Banco Real, depois foi Banco Santander e por último Itaú Personalité, sempre fazendo carreira dentro do banco, trabalhei em vários setores dentro de banco, crédito imobiliário, gerente geral de agência, gerente de conta, público de alta renda, e desde 2019 saí desse mercado, né, corporativo para empreender e montar o escritório que hoje nós somos uma filial da Aquavero em Fortaleza, com minhas outras duas sócias, Carla Aguiar e Érica Arruda. Em 2018, já gostando bastante dessa área de investimentos, já tendo algumas certificações, além do que o mercado como gerente pedia para nós termos, eu comecei a olhar um pouco para fora de banco. Né? Então, era um mercado que estava crescendo, essa distribuição não só em instituições financeiras, mas através de corretoras, e eu comecei a olhar para fora de banco. E quando foi em 2018, eu comecei a olhar, fui para uma feira de investimentos, né, que já tinha aqui em São Paulo, e quando eu fui para essa feira, assim, parece que tirou uma venda, sabe, assim, quando tira, eu digo, aquele limpador de vidro dos carros, tirou uma venda, assim, eu disse, gente, existe um mundo que a gente não tem acesso, nós que somos gerentes de banco, né? E eu vi, eu quero aquilo, eu quero trabalhar com isso, eu quero me enriquecer mais, assim, a questão dos produtos, eu quero oferecer mais para o meu cliente, eu quero saber mais disso. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver outros escritórios que já estavam fazendo esse tipo de trabalho, mais disruptivo do que só banco. E quando foi em 2019, o Banco Itaú comprou a operação Citibank na pessoa física, né? E foi aí que eu tive um reencontro com duas amigas, que nós já havíamos trabalhado antes em outras instituições, a Carla e a Érica, e que elas vinham de bancos que tinham um atendimento muito mais personalizado, um banco que era o Citibank, que já fazia essa distribuição com as assets, né? Não só com ativos do próprio banco, mas com ativos de assets e tudo. E aí foi que elas, não, isso aqui não tá legal. A gente saiu de um banco, né, que tinha um atendimento personalizado e a gente tá aqui agora, varejo, então não tá legal. E foi aí que nós percebendo isso, né, essa distância que o banco dava dos nossos clientes, né, então o cliente chegava para fazer uma assessoria de investimento com a gente e o banco nos obrigava a colocar ele num telefone e fazer uma assessoria com uma pessoa em São Paulo, que não conhecia o cliente, que não sabia a história de vida dele, não sabia o horizonte de investimento dele e o próprio cliente ficava sem entender. Então, nós visualizando aquilo ali, a gente não é isso que a gente acredita que vai funcionar num relacionamento, né, de longo prazo. Assim, que... Esse foi o estopim, assim, para a gente realmente ver que não era aquilo que a gente queria. A gente queria ter mais liberdade, a gente queria ter um atendimento mais personalizado, humanizado, a gente conhecia o cliente, a gente tinha as certificações necessárias para estar fazendo isso, né? E eu comecei a sair do banco com a sensação que eu estava emburrecendo. Entendi. Porque a gente passava o dia inteiro ali naquela questão de atender e de abrir conta e de resolver problema. E no final do dia, assim, o que foi que eu fiz? Que estratégia que eu montei, né? O que eu ofereci para o meu cliente diferencial, né? Qual foi o produto que eu descobri aqui diferente? Então, eu me senti saindo emburrecendo. Não deu friozinho na barriga? Porque vocês vocês eram um CLT, tinha aquele salário, né? Como foi isso aí? Vocês realmente falaram, não dá, a gente já vão apostar, foi isso mesmo? Porque o que me chama a atenção é que assim, não foi só você, foi você e suas outras duas sócias, né? Então, como é que foi isso? E eu posso dizer que elas duas tiveram bem mais coragem do que eu. Porque eu estava... As três se convenceram? Como é que foi uma coisa? Eu estava numa fase, assim, mais tranquila, né? Eu não tenho filhos, não era casada. E elas duas tinham já toda essa bagagem, com filhos, casada. E mesmo assim, a vontade de fazer algo diferente, fazer algo disruptivo, porque nessa época já estavam existindo os assessores, né? A gente viu esse movimento
do recurso do cliente saindo de banco para as corretoras, mas os escritórios que nós víamos formando eram por pessoas novas que estavam ingressando primeira vez no mercado, ou então pessoas que foram cuidar do patrimônio de suas famílias, não eram pessoas com formação, com bagagem. Então esse pensamento foi um pensamento realmente bem vocês viram uma oportunidade, disruptivo. já tinha uma senioridade, o mercado ainda estava começando, vocês falaram, poxa vida, por que é que a gente não pode fazer melhor? Se quem está começando tá dando certo, né? A gente que tem essa bagagem, que tem esse conhecimento, que já tem relacionamento com alguns clientes, por que não, né? Entendi. E o que veio pra gente foi que a gente não queria começar do zero, porque justamente por sendo CLT, a gente não tinha esse conhecimento de contabilidade, de jurídico, né? Com todo esse processo que existe por trás de toda a empresa, né? E aí a gente elencamos, na época, os 20 maiores escritórios, né? Da época da XP, corretora que a gente iniciou. Como se fosse um mini plano de negócio aí. Fizemos um plano de negócio, montamos um business plan, né, a história de cada uma, o montante de carteira que nós tínhamos, né, o relacionamento que nós tínhamos, e saímos conversando com esses 20 escritórios. E nessa época já tinha escritório já no Nordeste ou em Fortaleza, ou vocês foram um dos primeiros? Como é que foi isso aí? Não tinha escritório em Fortaleza desses escritórios maiores. Entendi. O que tinham eram escritórios que tinham iniciado dentro de Fortaleza mesmo, como eu falei, ou escritórios que iniciaram como uma espécie de family office, cuidando de patrimônios da família, ou pessoas que estavam iniciando no mercado e que estavam começando ali um escritório do zero. Quer dizer, então o desafio é você desbravar um lugar que praticamente quase ninguém estava, sendo mulher e ainda sendo uma referência, né, de ser empresária praticamente zero, que vocês sempre foram no CLT. Então esse é o tamanho da encrenca que vocês enfrentaram. É isso e mesmo? Ainda vender isso pro sulista aqui, né? Para São Paulo, para o sul. Não, me conta aí, como é que foi essa história? A gente tinha que ter alguém que investisse na gente. Como é que vocês chegaram na Aquavero? Como é que vocês convenceram a turma a investir em você? Então a gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro ainda. A gente não tinha dinheiro para investir, né? A gente só tinha a coragem e a vontade, né? Entendi. Então nós fomos realmente vender isso, né? Passar para eles, olha, quem quer estar aqui no Nordeste, quem quer trazer uma filial aqui para o Nordeste, que nós estamos dispostas a montar essa filial, nós temos essa bagagem, nós temos esse movimento, e a gente passou, foram quase... E alguém acreditou em vocês? Porque Nordeste naquela época, em 2019, né? Não, alguns assim, não davam nem tanta trela, assim, ok, tô aqui te ouvindo, né? As meninas de Fortaleza conseguiram convencer todo mundo aqui. Não, e tinha uns que a gente mesmo não queria, porque ainda tinha, a gente colocou alguns fatores, né? A gente queria um escritório, mas que também olhasse pro cliente, né? A gente tinha alguns detalhes ali que a gente também colocou as nossas condições pra gente, né? A gente queria um escritório que já tivesse produtos que não fosse só investimento, porque o nosso cliente vinha de banco. Então, ele tinha que ter ali um suporte numa pessoa jurídica, né? Ele tinha que ter outros produtos, um câmbio, uma área de câmbio, que não só investimento, que a gente tinha que atender ele como um todo. E quando vocês vieram para São Paulo, vocês visitaram quantos? A gente ficou na dúvida entre 3 escritórios, né? Foram ali 9 meses, ao mesmo tempo trabalhando, ao mesmo tempo estudando para tirar a certificação da ANCOR e fazendo essas reuniões, 8 da manhã às 9, antes do banco abrir e depois do banco abrir. O que vocês tiveram que tirar a certificação da ANCOR? Da ANCOR, porque todo assessor de investimentos, né, tem que ser certificado pela CVM, e a gente não tinha essa certificação, até porque a gente estava trabalhando ainda, né? Então fica muito de olho. Nenhuma das 3 tinham, então? Não, nenhuma das 3 tinham. Essa não, a gente tinha outras certificações, as certificações da Ambima, né, CEL, mas a gente não tinha a da CVM, que era necessário. E a gente queria sair do banco e já plugar na outra operação. Porque a gente não tinha esse tempo. Primeiro que a gente não queria deixar o nosso cliente desassistido, né? E segundo que a gente já tinha que começar rodando, porque as contas tinham que ser pagas, né? Então, a gente veio a São Paulo, viemos em loco conversar com esses 3 escritórios, né? Tomamos café com um, almoçamos com outro e tudo. E aí, na época, assim, ficou mó dúvida, porque cada uma queria um escritório diferente, né? E você tá me dizendo aí que
que quando vocês vieram para cá, vocês vieram numa tour econômica, né? Não, foi. Não tinha dinheiro, eu já te falei desde o início. Então, assim, a gente veio de avião na madrugada, né? Que geralmente é mais barato. A gente ficou, na época, na casa de uma amiga minha que morava aqui em São Paulo. Então, assim, era um quarto e sala. Então, a gente dormiu num edredom no chão, né? Mas tudo, assim, para economizar. E, assim, a gente sabia que ia ser mais desafios para frente, né? Porque a gente está falando de empresa. Qual é a empresa que você conhece que em 6 meses, 1 ano, já começa a dar lucro? Sim, né? Então, sacrifício grande. A gente tinha essa consciência, né? Então, assim, a gente tem que se apertar, a gente tem que segurar aqui, né? Porque vão vir ali baixos ainda. Quer dizer, até... aquela conversa que, não, pô, a gente já saiu tudo bem, fomos montando, quer dizer, chegamos aqui falando com todo mundo, não teve facilidade nenhuma. Zero glamour, né? 3 mulheres com 0 glamour, tá? Então, nós viemos aqui, conversamos. Na época, uma das minhas sócias, assim, ela é bem cara de pau mesmo, ela é bem assim, qual é o papo que tem que conversar, que ela vai lá e conversa. E na época, a gente acionou o Rogério, que cuidava da área de expansão da XP, e pedimos uma opinião para ele, que escritório a gente escolher, que a gente estava na dúvida. E aí, ele, sem conhecer a gente, né, ele falou, olha, escolham, eu não tenho como opinar, vocês estão falando com escritórios do G20, todos são... A gente tem um excelente relacionamento, mas vão para aqueles que você vê que já está ali com um olhar no Nordeste, que vocês vão ter essa proximidade. E foi daí que a gente saiu daqui, nesse final de semana que a gente veio, com o martelo batido e escolhemos a Aqua, visto que a Aqua já estava com o escritório em Salvador, né? Eles, por já ter o escritório em Salvador, eles já tinham mapeado e depois das nossas conversas, eles foram realmente conhecer o potencial e tudo do Nordeste. E foi com quem a gente se identificou em relação à questão também de ter outros produtos, que não só investimentos, e ter o olhar no cliente, ter o olhar em pessoas, né? Que isso era muito importante para a gente. E aí a gente saiu daqui com o martelo batido, a Aquaver. E aí, quando vocês começaram, fecharam, qual foi o maior desafio, assim, depois disso? Porque de CLT, tantos desafios e tal, para você começar a rodar um negócio, como é que foi isso aí? Inauguramos escritório em novembro de 2019. Que foi na pandemia, né? Março, fechamos tudo. E aí, desafio tiveram vários, né? CLT, então, na época a gente tinha plano de saúde, todos aqueles vale. Pense na pandemia, a gente sem plano de saúde. E aí, vocês pensaram em desistir nessa hora? Nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento, porque a gente já foi para montar esse projeto tão determinada do que a gente queria, com um propósito tão bem já montado, que a gente sabia que iam ter esses desafios. É claro que a gente não estava preparado para uma pandemia, claro. Ninguém estava. Mas nós sabíamos que ia ter, né? E a resiliência, a união de nós três, assim, cada uma, nós somos totalmente diferentes uma da outra, mas a gente se complementa. Então... Por que vocês são diferentes? O que tem diferente uma da outra? Olha, várias coisas, né? Então, assim, eu, Juliana, sou muito racional, muito pragmática. Tô percebendo. Pois é. A gente economia, já tem aí acho que é contigo, né? Números. Aí a Carla, ela já é mais emoção, a Carla toma a frente muito das coisas, né? Eu digo, ela é o RH, é o coração lá da gente, né? A Érica, ela é muito analítica, ela é muito estratégica, ela cuida realmente, assim, das estratégias do escritório. Então, assim, cada uma tem um lado positivo, né, diferente uma da outra, mas que a gente se complementa. Então, quando a gente vinha os desafios, vinha as coisas, a gente se unia, né, e assim, olha... Vocês não brigam muito, não? Vocês não brigam muito? Não, eu e Érica nem tanto, mas eu e Carla, que já é a razão com a emoção, aí a gente discute bastante, né? Então, tinha até no começo, realmente, são bastante desafios, e a gente queria dizer, fulano não deu certo e tal, isso aqui tá ruim, isso aqui não sei o que, aí eu dizia assim, morreu? Não, lição, bora pra frente. Elas até no meu aniversário me deram um quadro que eu tenho até hoje no meu quarto, que é Se Não É Bênção, é lição, de tanto que eu falava isso. Então, assim, cada uma realmente foi apoiando, o propósito foi muito consolidado, né? Foi muito realmente desenhado, então veio ali a pandemia, mas a gente enxergou como positivo.
A gente iniciava o trabalho de manhã às 3, em Zoom, trabalhando como se estivesse às 3 no escritório, cada uma na sua casa, mas às 3 num Zoom. Justamente partilhando, tirando dúvidas e tudo. Que legal. Então, assim, a gente sempre levou isso muito a sério. Parceiro, a gente é de brigar aqui, 5 minutos depois, vamos tomar uma cervejinha, vamos ali descer. Então, maturidade, né? Assim, graças a Deus, assim, todas 3 são muito maduras em saber separar realmente as coisas para fazer funcionar, para fazer dar certo. E me diz o seguinte, né? Quando você chegou lá, voltando só um pouquinho, que eu esqueci de perguntar, quando você chegou para convencer a turma da Aquavero e tal, como é que foi, assim, 3 mulheres, como é que foi, assim, o que vocês falaram para eles? Olha, lá o Nordeste tem muita oportunidade, como é que foi a conversa aí, pra você conseguiu essa persuasão, assim? Não deve ter sido fácil, né? Olha, eu acho, né, até hoje, o Eduardo Siqueira, que é quem começou a Aqua, né, ele disse que já tinha uma plaquinha de eu já sabia, porque em alguns momentos, a gente chegou a duvidar da gente mesmo, porque as pessoas, né, que estavam, assim, sabendo um pouco do nosso projeto, diziam, vocês são loucas, vocês vão sair do maior banco da América Latina, vocês têm carreira aqui dentro, né, para ganhar nada, para começar do zero. A gente saiu num momento que o assessor ainda não era assim bem visto em questão de paga isso, paga aquilo, dá uma luva, tananã. A gente não veio com essas benfeitorias todas, né? A gente veio realmente apostando. E aí eu acho que a coragem da gente já foi muito para eles, né? Porque, como você disse, mulheres nordestinas e que não tinha naquela época pessoas saindo de CLT para empreender. Não, e como é que, porque assim, aqui no pessoal da Faria Lima, muito estudo, você me falou que vocês também tiveram que fazer certificações para poder se provar muito mais do que talvez fosse necessário, é isso mesmo? O Nordeste em si ainda é uma região muito bancarizada e muito conservadora, Sim. Né? Então, nós sabíamos já dessa dificuldade, que ia ser difícil para a gente trazer o cliente dos bancos, né, para esse novo modelo, e além disso, né, uma região de uma profissão mais por homens, né? Então, a gente tinha que sempre estar se provando, né? E aí, o que muitas pessoas passam muito tempo... Não precisa disso, né? Vocês fizeram isso, mas... Não precisa para a profissão, realmente, Sim. não precisa. Mas nós sentíamos essa necessidade, para poder como você comprovar. mulheres, para poder ter essa... comprovar. Quer dizer, olha, eu tenho o CFP, agora me ouve. É isso me aí. ouve, Entendi. Né? Então, assim, cola em mim, que é sucesso. Eu falo muito isso. Então, em 45 dias, nós 3 estudamos e viemos aqui em dezembro de 2020 fazer a prova e, graças a Deus, todas 3 passaram de primeira. Então, foi outra conquista nossa. E foi outra conquista, assim, mais uma vez a gente provou que trabalhando junta, que caminhando junto no mesmo propósito, a gente consegue realmente alcançar. Então, isso hoje é muito nosso lema, né? A gente tem uma grande amiga daqui de São Paulo que a gente conheceu no início do nosso processo, que ela falou, quem divide multiplica. Então, a gente leva realmente muito isso e a gente sente, quando a gente multiplica o nosso conhecimento, hoje nós estamos lá na filial de Fortaleza com 10 pessoas, então começamos só nós 3, hoje nós já estamos em 10. E quando a gente multiplica o nosso conhecimento, quando a gente passa isso para outras pessoas, a gente sente realmente o negócio crescer. Então, e hoje vocês saíram do zero e em pouco tempo, vocês estão com 580 milhões, é isso? O Nordeste, filial, né? O Nordeste está com 520 milhões, 520 né? milhões, E a gente em Fortaleza com 350 milhões. 350 milhões. Começamos 2 vezes, né? Porque nós começamos me conta essa história aí, como é que foi isso? Nós começamos em 2019 e aí passou 2020, né? Passamos a pandemia, começou 2021, agora a gente já tem uma custódia bacana, vamos consolidar, vamos expandir, vamos trazer mais gente. Aí veio 2021. E fizeram XP, né? Mas era um XP. A gente até já estava se batendo um pouco com algumas coisas que a gente já não estava gostando. E aí, quando veio 2021, a Aqua, né, o nosso escritório, disse, não, vamos mudar de sócio. Vamos ter um sócio investidor para o nosso novo projeto. BTG é o nosso sócio investidor. E a gente, o quê? Pandemia. O quê? Começou. Então, assim, pra gente na época foi não acreditava, assim, né? Que aí, sim, como é isso? Não, começa tudo do zero de novo. Mas
Pra gente, na época, no momento, a gente viu, assim, foi meio desesperador, realmente, porque os nossos clientes estavam ali há menos de 2 anos com a gente. Então, assim, voltar, já vai para outro canto novamente, né? Já tinha saído de banco, fui para lá, já vou para outro canto novamente. Mas quando a gente ligava para o cliente, ele... Não tô entendendo, não quero saber se é BTG, XP, Genial. Eu digo o que é que eu tenho que fazer, para onde você for eu vou. Gente, isso emocionava demais a gente, né? Uma nossa sócia aqui só chorava, eu disse, para de falar com o cliente, tu só chora. Quer dizer, nesse período todo, como é que é aquele negócio? Na dificuldade, vocês venderam aí os lenços aí para todo mundo chorando? Foi isso aí? Enquanto as pessoas choravam, a gente vendia lenço, né? Mas isso foi muito na pandemia, porque enquanto os bancos se escondiam, né? Os bancos ainda não estavam preparados para esse mecanismo meio online com o cliente, e a gente já veio preparado, porque a gente tinha o nosso computador, cada um estava trabalhando de casa, o nosso telefone era o nosso celular. Então, o cliente ali não tinha horário para falar com a gente, né? E esses clientes que vocês conseguiram, vocês pegaram do relacionamento que vocês já tinham com o banco ou não tem nada a ver? Vocês foram conquistando? Não, nós começamos realmente com os clientes do banco, que já eram de nosso relacionamento. Eu tinha 15 anos de banco, o Carlos já tem então isso contribuiu 20 também. e tantos anos de banco, a Érica tinha 17 anos de banco. Então, a gente já tinha aqueles clientes que realmente confiavam, que realmente eram do nosso relacionamento. E da base de vocês, a maioria são homens, mulheres? Tem essa divisão, assim, dos clientes ou não tem uma... Não, hoje a gente tem uma base muito diversificada, né? Realmente, ainda a nossa idade lá do escritório são entre 35 e 60 anos, é mais ou menos o nosso público. Ainda é um público conservador, amoderado, né? A gente... está começando a ver, porque dependendo também muito do momento do mercado, do momento econômico, o cliente ele fica mais agressivo, mais arrojado, né? Mas ainda é um público muito do conservador para o moderado, mas a gente vê realmente muitas mudanças. A gente já vê a mulher procurando realmente, assim, eu tenho mulheres que dizem, me indica um curso, quero conhecer mais, quero entender mais, né? A gente fez agora em março, no mês da mulher, um dia lá só para mulheres no escritório, onde a gente falou de sucessão patrimonial, falamos alguns assuntos interessantes, e elas saíram de lá assim, eu preciso falar isso pro meu marido, o próximo faz de casal, pro meu marido ouvir isso. Então, assim, é bem legal. Vocês oferecem produtos financeiros ou tem mais alguma coisa tipo consórcio, seguro? Como é que é? Quais as características que vocês oferecem lá? Hoje, dentro da Aqua como um todo, né, a gente fala que a gente só não tem a portinha giratória do banco, né? Que é um corre até ter aquilo. Mas do resto, a gente consegue atender o cliente 360. Realmente. A gente existe parceiros que a gente tem esse tipo de produto. Vocês trabalham com a maior parte hoje da carteira deve ser como o Tom Brasil de renda fixa, deve ter um pouco de renda variável, como é que é? A gente costuma muito falar e é muito presente no nosso discurso a questão da diversificação. Que legal. Então, a gente trabalha realmente tudo, renda fixa, renda variável, offshore também, né? A gente viu a importância de começar a ter investimento lá fora também. Então, a nossa palavra que é sempre o nosso discurso Você sabe que a gente aqui na Trigno, como a gente sempre fala, né, a gente além do óbvio, né, uma das coisas que a gente faz vender o meu jabá aqui, que é a questão da diversificação, né, nos nossos fundos eles têm uma sobreposição muito pequena, né, seja small caps, large caps, tem uma sobreposição muito pequena, e a gente sempre fala isso com um assessor, que às vezes ele acaba recomendando, né, uma mesma gestora, e aí essa gestora tem os mesmos fundos que as outras, né? Então a gente sempre dá esse toque, fala, olha pessoal, a gente tá com uma... Eu sempre brinco, né? Se a gente faz uma besteira, pelo menos uma besteira diferente, mas é o que você tá dizendo, né? A gente tem essa questão aí de diversificação, e acho que é super importante, né? Contar com vocês para o que o cliente geralmente tem aquela coisa de colocar só tudo numa coisa, não tem muito conhecimento. E a gente olha muito isso, às vezes nós analisamos carteiras, né? Que pega assim um cliente, por exemplo, 2 fundos e 2 fundos de ações. Não, ele tá aqui em 2 cantos diferentes, quando a gente vai olhar, tá lá o mesmo tipo de gestão, né? Então, assim, você não tá descorrelacionado, você tá fazendo mais do mesmo. Então, você precisa estar em 2 fundos, de renda variável, mas com gestões diferentes, né? E a com mesma ativos coisa, diferentes, renda né? fixa também, mesma coisa, renda né? Fixa também a gente tem, viu? A gente tem também, esquece da gente não, tá no BTG. A gente tem o Polaris, né? Tem os Sirius de crédito privado, né? Não, a gente tem muito da Trigno lá nos nossos clientes, e o que a gente fala também é isso, assim, se tudo tá subindo, alguma coisa tá errada. Porque justamente isso não é estar descorrelacionado.
Né? Existe aquela balança, né? Em algum momento você vai ter algo que não vai estar performando tão bem e algo performando um pouco melhor. Mas se tudo estiver bom, também não é bom. Tem algo que não está ali descorrelacionado. E nessa trajetória de vocês, o que você faria diferente? Assim? Tem alguma coisa que você faria diferente? Olha, assim, não, talvez a gente tivesse feito um pouco antes esse movimento. Tá. Mas nem isso eu acho que mudaria, porque a gente acredita muito que foi no momento certo, porque tudo foi realmente, todos os passos que nós fizemos, tudo foi assim de forma leve, sabe? Não foi nada pesado, né? Acho que até nos bastidores a Carla falou ali, quando a gente foi escolher o escritório, que a gente entrou, que viu o escritório todo já mobiliado, com as cores na época amarelo e preto. Então, assim, gente, é pra gente fazer esse movimento realmente. E nas cores da XP na época. Nas cores da XP na época. Vocês tiveram essa E a gente sem dinheiro, né? Então pegamos um escritório já todo montado de uma arquiteta, que a gente não teve custo, a gente comprou uma televisão e 2 cadeiras só na época, então a gente já pegou o escritório todo montado. Então a gente viu que realmente tudo que acontecia vinha voltado, que era para realmente o movimento ser feito. Pô, muito bacana. Me fala aí, qual foi um conselho aí que você recebeu na vida que você acha que faz bastante sentido, aí você puder compartilhar, é o melhor conselho ou um conselho legal que você já recebeu aí na sua vida? Eu, Juliana, particularmente, eu sei que muitas pessoas na vida têm mentores, né, e tudo. Eu não tive, assim, hoje o mentor que eu vejo, assim, na minha vida, que eu aprecio, foi meu avô, que foi empreendedor a vida toda, né, então, assim, meu avô foi dono de farmácia, foi dono de comércio, e ele sempre tinha essa visão muito empreendedora, de tudo que ele via, assim, ele sempre pensava muito no futuro, quando ele ia investir em algo. Então, eu levo muito as coisas que eu vi do meu avô. Eu não tenho... O meu pai é funcionário público, então, assim, nunca teve essa veia mais, assim, do privado, né, do corporativo, né. Minha mãe é uma pessoa autônoma, né, que trabalhou a vida toda como autônoma, então eu via muito da minha mãe essa parte aguerrida de levantar cedo e Seus pais são vivos atrás. Hoje? São, ainda são vivos hoje. E até eles duvidaram, viu? Assim, na Isso época, que eu ia perguntar, como é que seus pais, a sua família olham vocês? Não, porque meu pai era funcionário público, então ele falava assim, o quê? Você vai sair do banco para montar um negócio? Que negócio é esse? Não, então, eu às vezes não dava nem tanta explicação, porque se eu fosse dizer todos os pormenores, ele não ia me incentivar tanto. Como é o nome do seu pai? José Maria. O seu José Maria, olha, ela tá aqui, hein? Olha só o que se tornou a sua filha, hein? Mas vamos lá. Já a minha mãe, que a vida inteira foi autônoma, então aquela que tinha que trabalhar para ter, né? Tá certo, é isso que você quer? Então vai e tal, né? Mas, assim, eu não tenho, assim, um conselho que eu posso dizer que foi o que aconteceu com a gente, é realmente não desistir, porque tá sempre focado no seu propósito. Nessa época do BTG, a gente teve uma história interessante, que quando souberam que a gente ia pro BTG, nós fomos acionados por alguns escritórios na XP para ficar na XP. E aí vieram cheques bem gordos. Entendi. Né? E para pessoas que não têm, assim, às vezes o propósito tão consolidado, né, o seu objetivo tanto, tremia, né? E a gente, nem eu nem tanto, mas as minhas 2 sócias na pandemia passaram por algumas questões financeiras. Então, assim, poderia ter tremido, mas em nenhum momento tremeu. E para nenhuma das 3. Porque o propósito era tão certo do que a gente queria, que nunca foi por dinheiro. Né? Então, nós não iríamos fugir do nosso propósito, né, para ter aquele cheque, para ter... Como é que eu demorei 10 meses para escolher a Aqua? Como é que em uma semana eu vou sair de quem eu demorei 10 meses para escolher, para em uma semana ir para outro que eu não sei como funciona, que eu não sei como é. Legal. Né? Então, assim, a gente vamos ficar aqui na alegria, na tristeza, na saúde, no casamento mesmo. E eu falo para elas, eu já casei uma vez, eu não me separo mais. E o que você falaria aí para Juliana aí, no início da carreira?
Aquela que eu, quando criança, brincava de banco imobiliário, contava o dinheiro, né? Já era assim, já, mas era desde criança, desde que eu sou o caixa do mercantil. Então, assim, eu realmente sempre quis isso, na época de faculdade, de segundo grau mesmo, eu gostava da matemática, do número, eu sempre fui muito número. E hoje, eu acho que a gente ainda tem muito a realmente construir, né? Nós queremos trazer esse mercado mais disruptivo para o Nordeste como um todo, né? Desde a época que a gente saiu, a gente não queria fazer mais do mesmo. Então, uma coisa que a gente pensa bastante é na educação financeira. Então, a gente acha que a educação financeira muda famílias. A mentalidade, né? Você mudar a mentalidade das pessoas nessa questão do dinheiro, né? De galgar algo, de você construir algo lá na frente, muda a vida das pessoas. Então, a gente ainda tem um propósito de realmente fazer muito isso e de colocar o Nordeste numa posição bem diferente ainda do que é hoje, trazer esse olhar mais pro Nordeste. Eu fiquei muito feliz, né, nessas minhas visitas para o Nordeste, estava falando com vocês, que assim, Fortaleza, enfim, fui para Aracaju, outros lugares que realmente não cresceram muito, né? Fortaleza, setor energético, eólico, né? Tem o turismo, né? O pessoal brigou comigo porque eu não sabia que tinha voo direto, né? Falaram, perguntei se tinha McDonald's também, mas já tem vários McDonald's e tal, enfim. E o Nordeste está expandindo, aquela questão da concentração de renda que tinha antes está melhorando um pouco, né? Imagino que deve tem gerado mais oportunidades, assim, porque todo mundo tem me falado assim, não, poxa, o Nordeste está um polo, tem muita coisa legal aqui, e, enfim, está todo mundo explorando e não só olhando mais para a Zona Sul. Você tem sentido assim que nesse pouco tempo aí, praticamente 5 anos aí, você acha que realmente você está tendo mais oportunidade, mais gente assim com vontade de investir? Porque aqui a gente sabe que sempre ficou, como você sabe melhor que eu, o dinheiro era muito em bancos, né? Então, aí veio as plataformas e tal, e essa realidade, acho que para o Nordeste talvez esteja chegando um pouco mais lento do que mais lenta, né? Do que em São Paulo, enfim, na região sul de uma forma geral. Sim. Como é que tá isso aí? Eu acho que o lento também é a questão do conhecimento, né? Então, assim, hoje, se você for falar com um cliente, para você entrar, esse cliente abrir uma conta numa corretora, né, e tudo, e você falar para o mesmo aqui do Sudeste, você vai ter que, o discurso seu vai ser bem menor do que você for falar para uma pessoa do Nordeste. Você tem que explicar mais, tem que convencer mais, né? Por realmente esse conhecimento, e por aqui já está acontecendo isso há muito mais tempo. Lá no Nordeste, realmente a concentração era em poucas famílias, né, que detinham lá realmente o patrimônio, era concentrado em poucas famílias. Hoje você já vê muitas indústrias daqui indo para lá, né? Então a gente tem ali o Porto do Pecém, que trouxe já um diferencial. Então isso também levou muitas pessoas, engenheiros, pessoas saindo daqui de Minas, de São Paulo, para ir morar lá com salários, né, já salários de Sul e Sudeste, que não o Nordeste. Então isso já foi há 8, 10 anos atrás, né, já mudou esse patamar. E fora novas tecnologias como a energia eólica, né, energia solar, o hidrogênio verde, né, sendo levado lá para o Nordeste. E muito investimento até de estrangeiro também. Essa parte do turismo que lhe falaram lá, quem está por dentro, nós hoje temos alguns clientes estrangeiros. Falando para mim, fica meia hora de Miami, né? Que vem realmente para as cidades lá próximas para nossas praias belas de Jericoacoara, Praiá, fazer grandes empreendimentos. Então, tem entrado bastante recurso, né, com esse objetivo. Então, a gente já vê lá a distribuição de renda bem mais equalizada, né, do que realmente há 10, 15, 20 anos atrás, que se concentrava em poucas famílias. Hoje também está divulgando aí os 10, os 40 mais ricos, né, da revista Forbes. 10 são do Ceará, 10 são de Fortaleza, né? Maravilha, não sabia, não. Então, assim, você vê assim o Nordeste, né, o Ceará principalmente, e em 2020 também a gente pode ter visto assim alguns IPOs, né? Isso também é um termômetro, é verdade, né? Rapvida, acho então, que é de lá, Rapvida, né? Pague Menos, Pague Menos, verdade.
da NET, como é? BrisaNet, BrisaNet, né? Então, verdade. assim, várias empresas Nordeste, né? Sim. Fazendo IPO. Então, isso também é um termômetro. Quantos por cento dos clientes de vocês é do Nordeste? Porque imagino que vocês trabalham também no Brasil como um todo, Sim, né? Hoje, quando a gente saiu de banco, né, não tem mais limítrofe, né? A gente hoje atende o cliente como um todo. E isso, a gente às vezes tinha um cliente, mas, minha mãe mora em Recife, você pode... você pode atender ela. Então, assim, a gente não teve mais limite, né, para isso. Então, hoje a gente tem vários clientes no Nordeste, até aqui em São Paulo a gente tem cliente também. Tá, e qual que são os planos aí agora? Como é que a gente vai fazer para crescer mais aí? Esse continua sendo o nosso propósito, continua sendo o nosso objetivo. Nós queremos realmente crescer dentro do Nordeste, né, mudar essa mentalidade de conservador, de bancarizado, levar a educação financeira e ter aí o nosso escritório no Nordeste de forma mais relevante, né? Para deixar de ser as meninas de Fortaleza e ser as meninas do Nordeste. Bom, isso é muito bom. Agora, Ju, a gente vai falar um pouquinho sobre o momento bate-bola, que é o high frequency aí, o momento Maria Gabriela. Mas vamos lá, vai. Cidade inesquecível. É Amsterdã. Um lugar que você gostaria de conhecer, que você gostaria de ir. Todo o leste europeu ainda é uma área que eu quero passear e conhecer bastante. Eu quero aprender a falar alemão. Um filme. Um mais antigo, Mãos Talentosas, e o King Richard. Uma personalidade que você admira? Que eu admiro, que eu levo muitos ensinamentos, Jesus Cristo, né? Assim, é uma pessoa que eu admiro bastante. E depois, para essa minha carreira e tudo, meu avô, Vicente Miranda, que foi uma pessoa que realmente me inspira até hoje. Nós não tivemos tanto contato de história e tudo, mas é uma figura que me inspira bastante. O que é sucesso para você? Olha, sucesso é essa resiliência, sucesso é a persistência, né? Sucesso é realmente você não desistir. Se você tivesse que falar assim para essa câmera, você falar para o pessoal, né? Porque você é uma empreendedora nata, desenvolveu vocês três aí. O que você falaria assim para quem quer ser empreendedor? Olha, eu vou falar como mulher nordestina, né? E que sofreu. Eu não posso dizer que sim, que sofreu, porque realmente, graças a Deus, pelo nosso conhecimento, pela forma como nós fizemos, a gente passou por alguns desafios, passamos até hoje, né, para convencer pessoas a confiar no nosso trabalho, mas o conselho que eu dou, principalmente para vocês, mulheres, não se permitam fazer mais do mesmo, não se estacionem no mesmo local, não se conformem com a situação atual, né, de cada uma de vocês, né? Façam um movimento, que seja qualquer ele, mas façam um movimento, mantenha a sua vida em movimento, né? Para aí sim você ir colhendo aquilo que você quer colher, né? Se você, eu quero ter minha empresa e tudo, e você fica sentada no mesmo emprego lá, esperando alguém bater na tua porta e te chamar para uma sociedade, não acredito que vá funcionar dessa forma. Então, você realmente precisa arriscar, você precisa fazer o movimento para que as coisas posteriormente aconteçam. Então, se mantenha em movimento. Ju, muito obrigado. Queria agradecer você. História espetacular. Parabéns para você, parabéns para suas sócias. Eu acho que realmente um exemplo aí, né, de vocês aí para esse mercado financeiro e principalmente para a Fortaleza, para o Nordeste. A gente fica bastante feliz. E Advisors, mais aí uma série muito legal, vamos ter mais próximas. Agradeço a vocês por mais esse episódio e estamos juntos aí, sempre trazendo aí pessoas muito legais, muito interessantes e é um grande aprendizado para todos nós. Obrigado, Ju. Obrigada você também e a toda a equipe da Trígono por esse acolhimento, né? Contem com a gente lá no Nordeste, a gente conta também com vocês, com a diversificação dos produtos de vocês lá para o Nordeste e para o nosso cliente. Mais uma vez, obrigada. Tchau, pessoal. Um grande abraço.